A partir de agora, na Fã FM Aracaju 99,7, Jornal da Fã. A credibilidade da notícia, com Narciso Machado. Jornalismo sério. As notícias locais, nacionais, a participação do ouvinte, as leis, os deveres, entrevista, política, utilidade pública, as reivindicações das comunidades, as autoridades do nosso estado, os debates, as notícias do mundo do esporte e os destaques dos jornais. Tudo o que acontece no mundo, você fica sabendo agora, no Jornal da Fã. No Jornal da Fã. 7h55. A gente começa, né, Narciso, a entrevista aqui com o Suquita, ex-prefeito Suquita, que está aqui ao nosso lado. Estava acompanhando aí essa entrevista com o Givaldo, os questionamentos do Narciso. Eita, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso também, tá? Se o Narciso não perguntar, eu pergunto. Suquita é uma figura. Narciso, vamos começar essa entrevista? Vamos lá. Bom dia, Suquita. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a Magna Santana, né, a Wendel Lessa, ao nosso querido Gabriel Jesus, a Ives, e de forma especial eu quero cumprimentar toda a população sergipana através do microfone da Fã. De forma especial, mais ainda, peço permissão para cumprimentar a toda a população que mora nos municípios onde ontem eu estive reunido em um evento no município de Umbaúba. E lá estavam pessoas do município de Estância, Indiaroba, Umbaúba, Buquim, Pedrinhas, Cristinápolis, Santa Luzia do Itaim e Itabaianinha. E aí vai o meu abraço e o meu beijo a todos, já que não pode se dar beijo pessoalmente, eu aproveito e mando através do microfone da Fã. Fui muito bem recebido lá, um evento extraordinário, construído pelo 30 Show, 30 Show é o nome do cidadão que organizou a 8ª Copa, né, Intermunicipal da região Sul e Centro-Sul, apoiado, Narciso, lá pelo nosso querido deputado federal, Valdevan 90, o qual eu tive a honra de estar ao lado e pude ver o carinho que a população o trata, porque o merecimento começa pela iniciativa dele. Meu caro Suquita, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Você tem rodado o Estado como um dos articuladores aí da campanha do deputado federal Valdevan 90, ou pré-campanha, para sermos mais técnicos dentro da lei eleitoral. Você tem atuado como um dos articuladores dessa pré-campanha do Valdevan. Em que pé se encontra esta pretensão do deputado federal? Como é que está esse trabalho de articulação desta pré-campanha de Valdevan? Olha, Narciso, eu aproveito, né, para não ser deselegante, mandar um abraço, retribuindo, né, ao Rivaldo Ricarte. Rivaldo, muito obrigado pela sua gentileza de sempre para conosco. Bom, Narciso, a nossa caminhada ao lado do nobre deputado Valdevan 90, construindo a pré-campanha de senador, é o seguinte, eu tenho assistido algo extraordinário em nível de Estado, nos 4 cantos de Sergipe. A semana passada nós estivemos no Baixo São Francisco, precisamente no município de chamado São Francisco, na casa do nobre prefeito, meu amigo. E eu quero dizer o seguinte, que reunido lá com alguns prefeitos, que eu não quero citar nomes aqui, para justamente não criar o que você fala, Narciso, polêmica, que não é o que Suquita é não, homem. Suquita é objetivo. Agora, quando eu coloco minhas convicções em mesa, aí as pessoas não gostam, né? Tem pessoas que são impelicadas. E aí acha que... Aí dá polêmica e diz que fui eu. Mas vamos embora. O projeto Valdevan tem sido um projeto muito bem acolhido, de forma... Eu que sou uma pessoa de base, uma pessoa de povo, tenho enxergado que, por exemplo, se a eleição fosse hoje, eu entendo que ele já estaria pronto, em nível de base, da política que eu entendo como mais construtiva, política povo-patrão, né? No tocante a agrupamentos, né, na parte chamada cúpula, é natural que isso seja discutido lá, nós estamos nos preparando, melhor dizendo, para ser discutido isso em mesa
lá para depois de janeiro do ano que vem. Mas até lá, eu entendo que o Valdevan, juntamente com todos os que estão ajudando a construir, eu me sinto muito feliz em ter sido convidado, melhor dizendo, convocado para participar e dar minha contribuição. Entendo a cada dia que passa que estou alicerçando um projeto correto, ou o mais correto, melhor dizendo, e o mais coerente, porque quando eu vejo aonde chegamos com o deputado Valdevan, o carinho, o respeito e, principalmente, Narciso, a expectativa que a população tem sobre o nome de Valdevan, ele reluz como se fosse luz de esperança a essa população. Aí, muitos que estão nos ouvindo nesse momento podem dizer, mas como assim? Eu digo, vai comigo, vai com ele para vocês verem como é que a coisa funciona. Ontem mesmo foi um evento tão bonito que olho ruim não podia ver, Magna Santana. E isso só sabe quem faz política na pele, né? Olho no olho. Eu sempre fui ligado às bases populares e agradeço a Deus ter, nesse período agora de pré-campanha, Deus ter colocado em meu caminho para que eu possa ajudar a alicerçar um pré-candidato com a sensibilidade que Valdevan tem. Diante de tanta discriminação que foi jogada a ele, que foi colocado nas costas dele, que eu mesmo tinha dúvidas, né? Poxa, dizia que era isso, que era aquilo. Só que, cristão como sou de verdade, procurei me aproximar dele. E é exatamente tudo o contrário. Tudo o contrário. É um homem humano, é um homem humilde, é um homem que sabe o que é o sofrimento do próximo, porque, em verdade, ele nasceu em Estância, é um cara de família muito humilde também. Foi para São Paulo ser cobrador de ônibus, começou do 0,0. Aí o cara fala, um dia desse tem só 23 anos que ele faz parte da direção do maior sindicato da América Latina. É um dia desse, né? E o início ainda. Então, eu hoje vi... Oi? Dentro desse caminho, você acha que hoje o deputado federal Valdevan 90 já é mais conhecido do público sergipano a ponto da gente não ter na próxima campanha, ele disputando aí o Senado, o mesmo argumento ou a mesma surpresa de parte do eleitorado com uma possível vitória do Valdevan, porque todos lembram que quando ele ganhou para deputado federal ficava aquela pergunta, mas quem é o Valdevan? Né? Da onde é que surgiu esse cidadão? Você acha que hoje ele permanecerá enfrentando ainda um pouco essa resistência? Não, de forma nenhuma. Eu entendo que em política, Narciso, nem sempre ser conhecido é bom. Por exemplo, eu quando fui prefeito, eu ganhei a eleição com 51,35% dos votos. Quando fui para a minha reeleição, eu fui reeleito com 81,35%. Incrível. Eu mantive o que tinha e cresci 30 pontos. Ponto. Mas em contrapartida, você vê que na sua grande maioria, numa primeira eleição, as pessoas até elegem a pessoa, elegem um candidato sem conhecer. Quando o cara presta o serviço, a população já o conhece e manda embora a bem do serviço público sem deixar saudade. O caso do Valdevan 90, eu quero dizer aqui, com a autoridade que tenho, de ser um cidadão do povo, né, e de ser um político perseguido pelos políticos, mas abraçado pela população. Digo aqui com autoridade, Valdevan sem dúvida, hoje, a maior expectativa da população sergipana. O maior desejo da população é conhecê-lo. Justamente pela essa dificuldade que os adversários colocam de querer levá-lo à má fama. Só que ele, quando o cidadão vê, ele não é um político azulejado, que o cidadão vê, bate e escorrega. Não, o cara bate e segura, porque ele é verdadeiro, ele é de verdade. Ele não está fazendo política em benefício próprio. Eu sinto isso, estou aqui empenhando minha palavra. Ele realmente está se dedicando para fazer um Sergipe melhor, para que a nossa população possa ter os serviços públicos que, quando ele foi criança, não teve. Que quando ele foi cidadão que morava aqui em Sergipe, não teve, né? Como a grande maioria da população sergipana hoje, não tem. A exemplo do sofrimento terrível que é
a necessidade que a população está passando, uma grande fatia da sociedade passando até fome, verdadeiramente falando. E muita gente não gosta de dizer, a população está passando fome, porque a maioria das pessoas ficam em casa calado, Magna, chorando no canto, com a barriga vazia. Tem gente que não tem sequer... Oi. Ô, Narciso, só lembrando aqui o nosso horário, tá? Para que o Suquita possa até dar sequência, Sim. que a gente tem um intervalo aqui. Vamos fazer o inverso, Magna. Vamos fazer o inverso. A gente fica até 8h15 com o Suquita e aí encerra com ele e a gente chama o comercial. Tá Já bom? vamos direto, então? Pra gente não ter... vamos direto. Vamos até as 8h15 com o Suquita e a gente chama o intervalo para vir com os outros blocos do programa. Pra gente não... Narciso, obrigado, viu? Massa, Tá Magna. Ficar sem quebra-mola a entrevista. Gostei da Ficar história. sem quebra-mola. Ficar sem quebra-mola. Mas se pois bem é. que os patrocinadores é que é a alma do negócio, né? Não, pois é, a gente compensa aí. Bom, mas E encerro o dizendo chefe essa está lá parte. de home office, mas está coordenando. Narciso, as coisas, encerrando, ó. Quem estiver pensando em disputar o Senado de forma legítima, no voto, na urna, sem covardia, podem ir se aquecendo. Valdevan 90 está chegando, mas chegando com força, mas não é com força imaginária, não. É com força de deixa eu falar povo. uma coisa. Oi. Dentro desse caminho, todos lembram que em 2018, assim que terminou a eleição, Valdevan teve um problema jurídico. Valdevan chegou a ser preso por suposta tentativa de atrapalhar aí as investigações, a posse dele foi complicada, enfim, teve que ir atrás de liminares para poder estar hoje exercendo o mandato. Juridicamente, Valdevan 90 tem problemas para a disputa das eleições de 2022? Sinteticamente respondendo, Narciso, todos os políticos top de linha desse estado estão pendurados na justiça. Todos? Sem tirar nem pôr. Suquita, Valmir e Francisquinho, Belivaldo Chagas, Rogério Carvalho, André Moura. Deixa eu ver outro, meu Deus. Valdevan 90, Bosco Costa, Thalisson. Quem é o outro, meu Deus, se eu me lembre? Então, veja bem. Já foi um listão, hein? É porque as pessoas normalmente, Narciso, só propalam o que lhe beneficia. Então, o que acontece? Valdevan 90, ele responde a um processo eleitoral que qualquer candidato que sofra meia hora de auditoria em sua campanha já sai preso, algemado. Isso qualquer candidato no Brasil. Então, o fato de Valdevan estar respondendo o processo oriundo da sua campanha eleitoral, isso não o desqualifica, nem o coloca a menor nem a maior do que os demais que eu falei. Por exemplo, nós estamos vivendo num estado que o nosso governador está cassado. Ele está esperando o julgamento no TSE. Isso vai desqualificar o governador? Não, eu quero bem a ele, desejo a ele que faça um grande governo. Em verdade é isso. O que tem que se parar, sabe o que tem que ser proibido? Era político da parte de político. Porque o político, quando dá parte do outro, não é em benefício do povo, é em benefício dele. Por exemplo, tá lá, eu vou sintetizar agora, o meu município, Capela, tá lá sangrando, tem 9 anos. A quem beneficia eu não estar à frente da prefeitura? Não é a população. Eu fui o melhor prefeito desse estado. Mas o que foi que eu ganhei? Denuncismo de adversários que pegaram a cidade para fazer o quê? Sangria dos cofres públicos da La Capela. O que falta não é dinheiro, mas a minha população eu vejo todos os dias passando fome. E é a 8ª economia do estado, para você ter ideia. O que Capela tem que foi construído nesses últimos 9 anos sem Suquita? Nem a própria cadeira do prefeito de plantão. Tudo que tem lá que funciona foi feito com meu suor e com minha força de trabalho. Mas o que acontece? Aí, neguinho branquinho pega, monta nas minhas costas para me encher, sabe o quê? Do defeito que eu não tenho. Não pode me chamar de ruim prefeito, não pode me chamar de preguiçoso, nem de incompetente. Sabe o que Sergipe tem? Tem muito lixo humano na política. Que ao invés de apresentar... Suquita, então... Oi. Então, sinteticamente falando, o Valdevan, ele está hoje liberado. Não tem nada que atrapalhe. Claro, ele tem um processo dentro da normalidade e quem não tiver processo, político que não tem processo e que não está pendurado é porque normalmente não incomoda e não funciona. A realidade é essa. Ou seja, é um Zé Buracão, está tapando só o espaço.
Porque se ele funcionar para alguma coisa, os outros penduram ele. Essa é a realidade. E só... Oi. Uma outra pergunta sobre Valdevan. Mas dentro da normalidade... Ô, Narciso, perdão. Mas o processo jurídico que ele tem, de nada impede que ele continue a sua carreira, entenda bem, dentro da normalidade, como todos os que eu citei aqui. Peço a todos que eu citei que, por favor, humildade manda lembrança, né? Porque é aquela história, é muito bom só, e fulano é o feinho, mas não é, pô. Tá todo mundo melado de manga. A verdade é essa. Os políticos têm que se respeitarem e parar um de processar o outro para que as pessoas possam decidir na urna. É assim que tem que ser. Pois não, Narciso? Eu lhe pergunto, quais são as lideranças políticas que hoje a gente já pode dizer, além do próprio Suquita, que estão fechadas com Valdevan 90? É possível a gente anunciar publicamente isso? Ah, meu filho, não pode não. Aí dá ringir de dente. E por É quê? claro. Você vai pegar e vai entregar o mapa da mina? Você chega hoje e coloca Suquita. Tá guardando segredo, Suquita? Rapaz, ou é medo de rasteira? Não, então, não é medo de rasteira. Sabe o que é? É para não expor as pessoas a constrangimento. Porque se você chegar hoje, prefeito fulano tal, vou citar um aqui, exemplo. Ontem eu vi, né, o prefeito de Umbaúba, né, Humberto Maravilha. E quero mandar um abraço para ele. Humberto, parabéns pela sua postura. Você disse ontem, Humberto falou, que está com Valdevan, entenda bem, até para ir para o céu. Aí por quê? Em respeito ao trabalho que ele faz na região como um todo. Então, Humberto ontem deu um depoimento que me encheu a alma e o coração de alegria. Esse eu posso falar. Os demais que lá estavam e também que apoia Valdevan, não só na região sul e centro-sul, mas no restante do estado, e que estamos construindo de mãos dadas uma corrente de irmão ajudando irmão para levar a Valdevan à disputa com vitória. O que acontece? Não podemos citar, Narciso, por uma questão de respeito ao cidadão que não pode ser incomodado, senão vira um terror. O Estado faz conta, não... Por exemplo, tem políticos no Estado que faz conta não do cidadão que vota, não do índice de aceitação perante o eleitor, mas sim pela quantidade de prefeitos. Tem cidadão que diz que tem 180 prefeitos apoiando, o Estado só tem 75. Então... o segredo é a alma do negócio e essa resposta eu não vou poder lhe dar. Combinadamente com o nobre deputado Valdevan 90, nós resolvemos segurar a onda. O bom é que a situação, graças a Deus, a pré-campanha está extremamente abençoada e tudo que nós não precisamos agora é de perseguição política. Eu tenho aqui 3 ouvintes para interagir com a gente, Magna Santana. O primeiro deles é o... Cadê ele aqui? Meu Deus. Lá de Boquim, Genival. Genival, ele diz aqui. Pergunta a Suquita se as últimas notícias negativas na grande mídia irão influenciar os resultados das urnas. Ele praticamente está... não entendi aqui a fala, mas ele pergunta o seguinte também. Quem tem processo é normal? É isso que o Suquita está querendo argumentar quando fala aí da lista de políticos que tem processo? Não, eu não digo que... É normal sim, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Não é possível você proibir que o cidadão que quer concorrer com você e ao invés de forma legítima, quer ir no tapetão, você não pode proibir que o cara lhe processe. Tem gente que sai de casa não para fazer campanha, mas para armar para você ganhar e não assumir, ganhar e não levar. Então, político ter processo é a coisa mais normal do mundo. O que é raro é político ser trabalhador, é político ser o que eu sou, é político ser... Pronto, você vai na minha cidade, por exemplo, vai ter prefeito de plantão lá pelos próximos 50 anos, mas o prefeito do coração do povo, da mente do povo, é Suquita. Sabe por quê? Suquita, quando você fala isso que é normal, e aí fica meio estranho, né? A gente achar que essas coisas são normais. Sim. Claro que um problema que outro que de repente até você administrar, ser gestor é complicado. São muitas, muita lei, é muita coisa, são muitas normas, enfim, naturais, pelo menos elas devem existir com o intuito de que as coisas, né, corram dentro da lei. Mas
você considerar que é normal, quer dizer, isso foi criado? Não, é porque houve algum erro, alguma coisa saiu da linha, não? Ô, Magna, você acha que se um promotor for na sua casa, em meia hora, você não vai presa, não? Não vou, não. Se eu explicar por quê. Mas Não, não vou explicar agora e você vai entender por quê. É porque que tem lá de errado. Dessa também, Tá nessa. Quero ver, Narciso. Você que tá home office. Mas me diga por que seria presa? Qual o erro? Vou dizer. Deixa eu ajudar a Suquita para ele não se enrolar na resposta. O que ele está querendo dizer é o seguinte: com uma presença muito firme e leis rígidas em determinadas situações, você não consegue fugir de sair de uma gestão sem ser processado por improbidade administrativa. Por exemplo, se na execução orçamentária do município o prefeito pegar uma determinada verba carimbada para fechar um buraquinho aqui de um pagamento que ele tem, depois ele repõe o dinheiro. Se o Ministério Público identificar aquela transição ali não legal, ele responde por improbidade. Uma pedalada. Pedalada. Então, ele acaba utilizando um dinheiro que não era permitido por uma determinada área para depois repor ali no momento de urgência. Se fizer isso, o cara vai por improbidade. Quando a gente fala improbidade, muitas vezes a pessoa que está lá do outro lado raciocina que foi desvio de dinheiro. Nem sempre é desvio de dinheiro. Tem erros administrativos formais que acontecem que podem levar qualquer gestor a receber um processo. Eu acho que é nesse sentido que não foi má fé, mas foi na boa e da boa vontade. Narciso, você está de parabéns. Você está de parabéns. Agora eu volte para minha casa. Eu vou voltar para casa de Magna. Olha, com as leis, com as leis vigentes no nosso país, nenhum cidadão brasileiro suporta uma auditoria dentro da própria casa para estar e dizer estou todo legal. Não, ninguém consegue. Você faz seu orçamento pessoal. Você determina que vai ser assim. Não vai. E não acontece. Numa prefeitura, no governo federal ou estadual ou nacional, eu tenho processo que eu tinha 1.600 funcionários. Eu não, a prefeitura tinha. Eu governava. Processo porque o cidadão simplesmente cometeu um erro formal na função dele lá. Mas quem paga? O prefeito. Tem ordenador de despesa. Sim, mas isso está errado. Quem tem que pagar é quem errou. Pare bem, que agora está sendo montado. Por outro lado, quando eu digo que ninguém suporta Narciso, para completar aqui, é que é o seguinte, Magno. Fechando aí. Nesse país, o que está mudando agora, mas o que estava na moda não era a marca da sua camisa, nem a marca da Fan FM. Entendeu agora? Nem a da Nike. Era chamar os outros de ladrão. Por quê? Porque criou-se uma forma de potencializar, olha, fulano e tal tem futuro, mas se chama ele de ladrão, ele cai. E o que aconteceu? Hoje, qualquer pessoa tem processo e quer ver uma coisa que você vai entender, para o pessoal entender melhor. Se um cara que é concursado, um juiz ou um promotor, para o cara que tem inveja do cargo dele, precisasse tão somente o cidadão enchê-lo de processo, entende? Chamá-lo de ladrão, que daí o cara poderia assumir o lugar dele. Sabe qual era o tamanho da fila que tinha de invejosos para tomar o cargo do cara? Dobrava quarteirão. É a mesma coisa. O político, cara, se eu chamar a Suquita de ladrão, aí eu vou ser um prefeito igual a ele, olha. E o pior é que a democracia é para isso. Não é para isso as leis, mas a democracia permite isso. Outra coisa, que tem gente que admira, Narciso, que acha que o herói é o bandido que vence. Deixa eu só conversar contigo. São 8h18, nós já estouramos os 8h15, nós temos mais 2 blocos ainda. Um bloco comercial e mais 2 quadros. Eu quero agradecer sua presença e vou marcar com você, assim que já estiver liberado, eu voltando aos estudos para que você possa retornar e a gente possa finalizar aí, abordando inclusive outros assuntos que alguns ouvintes aqui estão pedindo que a gente aborde, mas que infelizmente por questão de tempo a gente não vai conseguir detalhar. Outra coisa para encerrar, Narciso, eu encerro dizendo o seguinte, Magno, obrigado pela sua presença aí. Eu agradeço, quero que você me chame, agora me chame para eu passar uns 15 dias aqui. Pare bem, que a gente vai tratar sobre tudo. Certo. Mas encerro aqui dizendo... Um ouvinte disse isso no início, viu, Magno? E aí eu deixo a responsabilidade com você, porque nós temos ainda o giro esportivo, temos ainda o de olho no parlamento. Já são 8h. O ouvinte está dizendo aqui, com o Suquita o problema é conseguir controlar ele. Encerra aí, mas deixa eu encerrar aqui, Narciso, só para encerrar. Quero dizer a todos vocês que estão em casa, a população sergipana como um todo, que é o seguinte, a eleição desse ano que vem, quem estiver pensando em ir para palanque fazer discurso chamando os outros de ladrão, lembrem-se que a eleição é para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente.
certo? E não vai ter pandemia, não, vai ter palanque. Quem não tiver fio e pavio, ou seja, quem não tiver projeto e discurso, por favor, fique em casa, não vá judicializar os outros, não. Obrigado, viva a democracia. Vamos lá.